A técnica da associação simples é a técnica mais fundamental de memorização. Com base nela, todas as outras são apoiadas, que é a implementação dos 5 passos da memória para você memorizar qualquer coisa. A associação simples ela serve para você e você já experimentou ela já 2 vezes até agora. Ela serve para você memorizar uma lista de palavras, uma lista do seu resumo, uma lista de palavras que você queira memorizar. Como você faz essa técnica? Primeiro passo, você tem que ter uma lista. Você vai ter uma lista de palavras que você diz, eu quero memorizar isso daqui. Segundo, você vai converter cada uma dessas palavras que você tem em uma imagem. Você vai imaginar aquilo lá numa representação. Você vai imaginar um piano, imaginar uma jiboia, imaginar seus amigos pulando lá na cama do astronauta que foi derrubado pela casa, que o mago derrubou, que saiu da mina, essa coisa toda. Você vai transformar isso em uma imagem. Você vai pegar uma imagem e associar com a outra por meio de uma ação. Você vai criar qualquer ação para juntar essa imagem com a segunda imagem. E por aí vai. E você vai revisar isso aqui. Você vai revisar de novo, revisar isso aqui, até ter o conteúdo na ponta da língua. Até você sentir que essa história que você fez já está toda na sua cabeça. E depois eu vou te fazer uma sequência de revisão, de modo que isso aqui vai ficar na sua cabeça quase que ad eterno. Então, olha só. Nós utilizamos isso com a história do taco de beisebol, onde você fez toda aquela sequência, onde você já revisou comigo. E eu espero que você tenha ela anotada, porque daqui a 2 módulos, tu não tem noção do que você já memorizou só tendo essas sequências de 20 palavras. Então, de repente, ao final dessa aula, faz mais uma revisão daquela lista para você sentir que, olha, ela está legal, com mais uma revisão ou 2 revisões ativas, essa coisa funciona. Então, algumas coisas importantes sobre a associação simples. Então, beleza, você tem lá uma lista de informações que você quer memorizar. Essa lista que você vai fazer, bora, eita ferro, faz parte. Essa lista que você tem, que você decidiu, você vai transformá-la em imagens e você vai associar uma imagem à outra por meio de uma ação. Só que essa ação ela é sequencial. Então, você vai imaginar a imagem 1 mais uma ação com a imagem 2. E você imagina essa ação. A imagem 2 com a imagem 3, e aí você imagina essa ação. Como que você pode... o que a gente pode errar nesse processo? É se você, ao invés de associar o 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4, você associa o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4. E nessa sequência fica tudo voltado ao mesmo rendimento. Então, por exemplo, nós imaginamos essa sequência da foca. Então, a foca abraça a técnica tira uma foto. Na foto respinga cola. A cola atrapalha a visão. Nós não imaginamos que a foca abraça a técnica e a foca tira uma foto e depois ela brinca com a cola e aí ela machuca a visão. Porque quando a gente muda essa sequência um pouquinho, se a gente não coloca dentro dessa sequência o 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4, é muito fácil a gente pular um elemento, a gente esquecer alguma coisa dentro desse elemento. Por exemplo, se eu tivesse pego aqui, o taco quebrou a tela. Na tela da televisão estava passando um cara tocando piano. A tela estava dentro de uma sala e a tela foi colocada dentro de uma mala. Na mala tinha uma jiboia. A jiboia comia fubá, a jiboia morava dentro de uma mina e a jiboia era amiga do mago que estava na casa. Então, se a gente fizer uma sequência assim, é muito fácil a gente esquecer alguma coisa. É muito fácil esquecer que a tela que estava dentro da sala tinha um piano. Então, qual é o esquema legal para você fazer isso aqui em termos de imagem? Imagina a palavra 1 mais uma ação com a palavra 2. A palavra 2 mais uma ação com a palavra 3. A palavra 3 mais uma ação com a palavra 4. A palavra 4 mais uma ação com a palavra 5. E que ação vai ser? Vai ser qualquer verbo de ação. Então, olha só, quando a gente estava memorizando, a gente colocou o taco, ele quebrou a tela. De dentro da tela você tirou um piano. O piano preencheu a sala. Na sala caiu um monte de mala. Da mala saltou uma jiboia. Mas qualquer verbo funciona. O legal disso aqui é que você não precisa ter nada de criatividade. Isso daqui, minha priminha de 6 anos, ela consegue fazer. Eu tenho vídeos dela fazendo e memorizando qualquer coisa. É necessário 0 de criatividade.
A única coisa que você precisa é imaginar uma palavra, usa qualquer verbo de ação com a outra palavra e faz elas se juntarem. Então, qualquer verbo de ação é exatamente isso. É comer, bater, quebrar, dar à luz, dançar. A mala dançou com a jiboia. A mala deu à luz a uma jiboia. A mala quebrou uma jiboia. Você pegou a mala e quebrou a cabeça de uma jiboia. A mala pisou na jiboia, a jiboia bebeu o fubá, fez um suco de fubá, ela dormiu em cima do fubá, ela veio rastejando e pulou pelo fubá. Então, pisar, beber, dormir, correr, roubar, sentar, abraçar, beijar, transar, se tiver complicado, joga uma putaria aí que você vai lembrar de maneira muito fácil. Você precisa ter zero criatividade nisso. Você pensou a primeira palavra e você imagina um verbo de ação e você associa com ela. Num instante dá para a gente fazer qualquer outro tipo de associação usando as mesmas palavras e qualquer verbo diferente. Eu posso imaginar que o Taco estava namorando com a tela estava saindo correndo do piano. O piano, ele comprou uma sala. Você pega aquela sala, amassa ela toda e joga dentro da mala. A jiboia sai andando com a mala para algum lugar e ela vomita fubá ao invés de comer fubá. E uma menina, ela passa perto. Então, qualquer verbo de ação, ele funciona para você. Quando a gente está fazendo a associação simples, você consegue usar essa sequência para memorizar o que você quiser. Eu usava disso aqui para conseguir fazer as apresentações na minha escola, na faculdade. Depois, quando eu comecei a palestrar, para utilizar isso, na verdade, até tem várias poesias que eu recito de cabeça nos anexos e nos bônus aqui do programa, onde eu criei uma associação, onde eu criei uma sequência de palavras, criei uma história por meio delas, e eu uso essa história como uma base. Com a associação simples, você vai imaginar como se você fosse criar uma corrente, onde você vai associar vários elementos um com o outro. E você cola o elemento 1 com o elemento 2, o elemento 2 com o elemento 3, o elemento 3 com o elemento 4. E a associação simples ela funciona dessa maneira. E encadeando isso aqui, com isso mais revisão, você pode memorizar uma lista com 50 elementos, com 80 elementos, com 100 elementos. E mais, inclusive, se for necessário para isso daqui. Não vai ser necessário para você. As maiores que você vai ter que memorizar, em geral, para as suas necessidades, são em torno de 20. Mas essa aqui é a ideia. Mas o que acontece se, de repente, no meio da sua memorização, você ficar, caramba, qual que é o próximo? Caramba, eu não lembro do próximo elemento. O que acontece se, ao longo desse processo aqui, o próximo elemento da sua mente, ele simplesmente quebrar? Existe uma sacada legal para você trabalhar com isso daqui. Para você garantir que sempre que você pense num elemento, o outro elemento vai vir de maneira muito fácil. Então, olha só, nós estamos com os 5 passos da memória. A história da foca. Lembra comigo, quais são os 5 passos da memória? Foco, técnica, a técnica tira, foto ou imagem, que cai um monte de, cola ou ação, e ao final você precisa fazer o quê? Isso, revisão. Existem 5 passos. A chave para que aquelas imagens fiquem bem encadeadas com isso aqui tudo está na cola. Está em você colocar essa parte da cola e ela está muito bem. E para isso, para que fique pegando no seu pé, existe um acrônimo, é uma coisa bem rapidinha que ela pode ajudar para você, que é a Edna. A Edna é a santa padroeira dos memorizadores, mas ela trabalha com como você usar essa ação de modo que ela fique memorável. O que significa com a Edna? Quer dizer que você, quando você estiver estudando e você for criando suas associações e você tiver que criar uma ação com a outra, você se lembra muito bem daquilo que é engraçado. É de engraçado. Você se lembra muito bem daquilo que é depravado. O que você colocar de uma pessoa beijando outra, passando a mão na outra, um objeto passando a mão na outra, pegando o outro, tudo, o que você colocar disso, você vai memorizar bem. Você memoriza bem uma coisa que é nojenta. Dá para memorizar algo que é nojento. E você memoriza bem algo que é absurdo. Ao usar esses 4 elementos na sua memorização, você consegue memorizar qualquer coisa. Aqui embaixo, eu coloquei para você alguns desafios,
que você vai praticar, porque essa associação simples, ela é chave para você memorizar qualquer outra coisa. Às vezes você está se perguntando agora, como é que eu vou usar isso para memorizar tal coisa? Você não tem noção do que você já tem memorizado só com aquela história do taco de beisebol que bate na tela, que de dentro sai o piano. Lembra ela, revisa ela, que ela vai estar funcionando para bem isso aqui. Mas nesse momento, você fez o seu estudo de associação simples, você cumpriu a sua aula. Aqui embaixo vão ter algumas tarefas, e ao cumprir essas tarefas da aula, você vai avançando para o próximo nível. Eu queria que você fosse capaz de, com a associação simples, memorizar uma sequência de 20 palavras em cerca de 2 minutos. Esse vai ser o seu alvo. Enquanto você não tiver, basta fazer um outro treino, E se precisar, revise essas aulas que tem algumas dicas essenciais sobre cada uma das etapas do que você não está fazendo. Então, aqui embaixo tem algumas coisas para você memorizar. Tem, por exemplo, uma lista de compras. Você vai fazer essa memorização, marca o tempo. Vai ter uma lista de uma palestra, os elementos que você tem que falar. Vai ter uma lista de uma reunião. Vai ter algumas coisas que caem para algum tipo de concurso ou algumas matérias, e eu quero que você revise, e eu queria que você fosse marcando o tempo. Como é que a gente marca o tempo quando a gente está falando de memorização de uma lista, na associação simples? Você toma a decisão, você direciona o seu foco, você escolhe a técnica que você vai utilizar, no caso a associação simples, e agora começa a marcar. Você imagina, palavra 1, ação com a palavra 2. Palavra 2, ação com a palavra 3. Palavra 3, ação com a palavra 4. Terminou a última palavra, terminou de marcar o tempo. E você olha lá quanto tempo foi. E aí você fecha os olhos, repassa na sua cabeça, se você conseguiu lembrar de tudo, confere aqui embaixo, dentro da sua lista, se você memorizou ou se você não memorizou, o que aconteceu. E dentro da comunidade do Facebook, tem um link aqui, vão ter vários com o hashtag Desafio Memorização, vão ter várias e várias listas de palavras para você ir memorizando também. O seu desafio é conseguir, de repente até a próxima aula, ou o mais rápido possível, conseguir fazer uma lista de 20 palavras em aproximadamente 2 minutos, de memorizar o primeiro item até o último item. Essa é a técnica mais fundamental de memorização, todas as outras se baseiam nelas. Já já você vai entender como aplicar isso dentro de coisas complicadas do seu estudo, dos seus artigos e dessa coisa toda. Mas o que é importante? É importante que quando você chegar lá, essa ferramenta você já esteja bem. Deixa eu contar para você como foi que eu treinei. Na verdade, essa foi a única técnica que eu aprendi. Na hora que eu aprendi isso, é óbvio. É assim que eu memorizo todas as coisas de biologia que eu preciso. É óbvio. Nessa forma, eu consigo memorizar as 8 características, os 8 fatos principais da Revolução Francesa, incluindo quais foram as pessoas ali no meio. Só que eu demorei um pouquinho para pensar. Nos próximos módulos eu vou destrinchar essa ferramenta em aplicações práticas e você vai começar a memorizar uma pancada de coisa. A forma que eu treinava isso aqui, e é isso que eu quero que você comece a fazer, dado esse tempo, eu treinava encontrando pessoas normais na minha aula, no meu trabalho, e eu dizia para a pessoa, escreve para mim uma lista de 20 palavras. A pessoa escrevia uma lista de 20 palavras, eu memorizava essa lista, e voltava para conversar com a pessoa. E no momento que eu voltava, eu externalizava essa lista sem olhar. Com isso, eu fazia uns 4 treinos por dia. Até que a turma começou a encher o saco de mim. Ok, Vitor, eu sei que você consegue, eu sei que você consegue fazer isso aqui. Mas isso numa questão de 2 a 3 dias, treinando isso 4 vezes por dia. Lá quando eu tinha meus 16 para 17 anos, foi o essencial para tudo que eu fiz de memória. Eu espero que essa ferramenta você guarde bem, porque o quão bom você for nela vai determinar o restante das ferramentas. A gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai começar a implementar isso aqui fera nas necessidades que você tem. Até lá!